Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, espero que todos estejam bem. Você, aluno 1, estou preparado? Estamos aqui para fazer o melhor possível para que você consiga a aprovação no tão sonhado concurso público. Vamos dar prosseguimento aqui ao estudo do Código de Trânsito Brasileiro, analisando aqui o artigo 270 a partir do parágrafo 5º do artigo 270 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, vamos falando aqui da retenção, estamos falando da retenção do veículo. Muito bem. O que é que diz lá o parágrafo 5º do artigo 270? A critério do agente. O agente tem aí, sendo disponibilizada a ele, a chance de analisar a questão se retém ou não alguns tipos de veículos. Quais são esses veículos? Os veículos utilizados no transporte de passageiros que estejam transportando passageiros, assim também como os veículos que transportam produto perigoso ou perecível. Vamos ver o que nos diz o texto, a letra do artigo 270, seu parágrafo 5º. A critério do agente, não se dará a retenção imediata quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando o passageiro. Aqui está bem claro, precisa estar necessariamente transportando o passageiro. Veículo de transporte passageiro transportando o passageiro, está bem claro aqui, ó, transportando o passageiro, tá? E veículo transportando produto perigoso, tem que estar transportando produto perigoso ou perecível. Tranquilo aí, pessoal, analisando. É discricionário ao agente de trânsito a decisão, a escolha, após a devida análise, se o veículo tem condição de circulação com segurança na via pública. Não se dará a retenção imediata, tá bom? Porque o produto perigoso já é, por si só, já gera um risco, né? A comunidade, a sociedade, ao meio que ele está. O perecível, que ele pode estragar, causando um prejuízo. E o de transporte coletivo de passageiro, transportando passageiro, um contratempo muito grande para as pessoas que estão sendo transportadas naquele momento, que nada tem a ver com a irregularidade do veículo. Tranquilo? Show! Vamos agora para o parágrafo 6º do artigo 270. Parágrafo 6º, artigo 270. Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 269, ou seja, não há a retenção imediata, né? Quando a irregularidade não puder ser sanada no local, esse veículo será liberado pelo agente da autoridade de trânsito, recolhendo-se aí o CLA contra recibo, assinalado no prazo para que aquele condutor, aquele proprietário, pudesse regularizar a situação do veículo, tá? Tranquilo? Num prazo não superior a 30 dias. É desse prazo que se refere o parágrafo 2º. Será feito o registro de restrição administrativa junto ao RENAVAN, o Registro Nacional de Veículos Automotores, por órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, que será retirada após a comprovação, ou seja, irá ser registrada uma restrição administrativa junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores daquele veículo, tá? Que só vai ser retirada depois que esse proprietário regularizar a situação. Tranquilo? Muito bem. Parágrafo 7º. O descumprimento das obrigações estabelecidas no parágrafo 2º, que é onde foi dado aquele prazo para ele regularizar a situação do veículo, que não foi superior a 30 dias, né? O descumprimento das obrigações estabelecidas no parágrafo 2º resultará em recolhimento do veículo ao depósito. Esse veículo será removido ao depósito, recolhido ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo que nós estaremos analisando em seguida, tá? Muito bem, vamos aqui a artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro, medida administrativa de remoção. O veículo será, não é poderá, será removido nos casos previstos neste Código para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Ou seja, poderá ser efetuada a remoção do veículo para o depósito pelo órgão ou entidade que tem circunscrição sobre a via, tá? Né?
Então a gente vê aí que é uma previsão legal, existe essa medida administrativa, né, que poderá ser praticada pelo agente de trânsito dentro dos limites da legalidade, tranquilo? Em que consiste a remoção do veículo, prevista lá no artigo 271. Consiste em retirar o veículo do local em que se encontra, o deslocando para o depósito do órgão, essa medida é aplicada nos casos previstos na legislação. Tranquilo aí? Muito bom, vamos para frente. Aí você tem mais o que? Em seguida, o artigo 270, no seu parágrafo 1º. Para que o proprietário, o dono, possa restituir o veículo, pegar seu veículo de volta, né? O que ele deve fazer? A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante o prévio pagamento de multas, taxas, despesas com remoção, estrada, além de outros encargos previstos em legislação específica. Ele tem que pagar tudo que for taxa, remoção, diária, estada, multas que estejam vinculadas ao veículo e vencidas, e por aí por diante. Parágrafo 2º. O que é que nos diz lá o parágrafo 2º? Vê só. A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo, a um conserto de qualquer componente, olha, todo e qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Vamos imaginar que o veículo, o proprietário foi lá, pagou tudo, taxa, despesa com remoção, estrada, tudo isso aí, mas se verificou que o veículo estava sem um equipamento obrigatório, ou que ele estava com equipamento obrigatório que não estava funcionando, ineficiente, não operante, entendeu? Então, nesses casos, se enquadrado no parágrafo 2º do artigo 271. Para que seja liberado esse veículo, tem que ser feito o reparo, a correção de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Tranquilo? Se o reparo referido no parágrafo 2º demandar uma providência que não possa ser tomada no depósito, não dá para fazer aquela correção no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para o reparo, ou seja, será liberado para o reparo, só que na forma transportada. Ele não poderá sair deslocando pelos seus próprios meios, terá que ser colocado em cima provavelmente de um guincho e ser levado para fazer o reparo, né? Na forma transportada, né? Mediante autorização, assinalando prazo para reapresentar o veículo já com problema, irregularidade já sanada. Tranquilo aí? Show de bola, sem problema, não é isso? Muito bem, vamos lá. Parágrafo 4º. Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículos poderão ser realizados pelo próprio órgão de trânsito, né? Ele tem conta com esse serviço, ou diretamente por particular, uma empresa, né, qualquer que não é pública, contratada por licitação pública, sendo o proprietário do veículo responsável pelo pagamento dos custos desses serviços. Quem vai pagar custos, todos os custos operacionais, multas, despesas com remoção, estrada, é o proprietário do veículo. Tranquilo aí? Sem problema? Vamos lá. O proprietário ou condutor deverá ser notificado no ato de remoção do veículo sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. O que nos diz lá, pessoal? O artigo 328. Desse artigo, né, 328, ele trata do leilão de veículos, da venda de veículos, tá? Então a gente tem que imaginar, você tem também, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na questão do leilão, a resolução do CONTRAN lá, a 623, olhem lá, dê uma olhadinha lá, trata sobre os critérios, né, a regulamentação do leilão de veículos que estão recolhidos a depósito. Mas aqui, ó, o que é que me diz lá, né, que se esse proprietário, no ato, do que vai acontecer se ele não for buscar o veículo em tempo hábil, né? Disso que está tratando aqui. Ele não foi pegar o veículo em tempo hábil, ou seja, lá diz que o veículo que for
apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro de um prazo de 60 dias, contato da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. Então, ele está dizendo, o CTB está nos dizendo que esse veículo será levado a leilão, será leiloado, será vendido. Tranquilo aí, pessoal? Deu para entender isso aí, para compreender o que está dizendo lá no artigo. E o que é que ele tem que fazer? O agente vai ter que informar ele sobre isso aqui, a restituição do veículo, o que ele tem que fazer. Pagamento de taxas, multas e taxas, despesa com remoção, estado e de encargo, se houver. Então, ele tem que ser informado no ato. É isso que está dizendo aqui o parágrafo 5º do artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro. Tranquilo, senhores? E aí, galerinha, tudo certinho? Vamos continuar aqui, vamos em frente. E como eu disse a vocês lá, procurem dar uma lidazinha lá na questão das resoluções do CONTRAN, que tratam, né, de alguns temas já pacificados pelo CONTRAN, né? A remoção do veículo, a 619 também, que trata do processo de suspensão e de cassação da carteira de habilitação. São resoluções importantes que a gente não pode esquecer de dar uma olhadinha rapidinha, né? Dar uma leitura, né? Junto com o código do lado, vai lendo e analisando o código, os pormenores, o detalhamento que é trazido pelas resoluções. Tranquilo aí, pessoal? Show de bola aí? Então, você tem aí, ó, essa resolução do CONTRAN, né? Dispõe os procedimentos para remoção custódia, né? A remoção, a custódia do veículo e o leilão está na 623 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Certinho aí? Tranquilo? Muito bem. Vamos agora para o parágrafo 6º do artigo 271, tá bom? Caso o proprietário ou condutor não esteja presente, ó, no local da remoção onde aconteceu a remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 dias contados da data da remoção, deverá expedir ao proprietário notificação prevista no parágrafo 5º, né? Por remessa postal, aqui você tem a notificação por AR, remessa postal, por meio eletrônico, notificação eletrônica, que assegure a sua ciência e, caso reste frustrada, será notificação por edital, tá? Notificação por edital. Então, obrigatoriamente, esse proprietário, ele precisa ser notificado pelo órgão ou entidade de trânsito nos 10 dias subsequentes, né, que se seguem, né, da remoção do veículo. Tranquilo? Se por acaso a notificação for devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse receber, ela será considerada recebida para todos os efeitos. Ou seja, a pessoa mudou e não atualizou o endereço ou se recusou a receber, será considerada entregue para os efeitos legais. Vamos agora aqui para o parágrafo 8º. Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação acontecerá apenas por edital. Tá bom? Certinho? De outro país, né? Muito bem. Temos aqui, ó, parágrafo 9º, Lei 14.071. Tá? Trouxe o que pra gente um parágrafo 9º aí. Lei 14.071. Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local, ou seja, se aquele infrator, aquele condutor sanar a irregularidade no local onde o veículo foi abordado, não caberá a remoção. Não cabe remoção se o condutor regularizar a situação. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Imagine só que um condutor, ele foi abordado, certo? Ele foi abordado numa fiscalização e verificou-se que aquele condutor, ele está sem documentos de porte obrigatório. Ele está sem os documentos de porte obrigatório, que é lá o que tem a previsão da infração, lá no artigo 232 do CTB. Então, é a infração de natureza leve, multa, retenção do veículo até a apresentação do documento, ou seja,
A regularidade acontece quando o condutor ele apresenta o documento de habilitação, então a infração ela não existe mais, ela deixou de acontecer, então esse veículo não poderá ser mais removido, não é isso? É isso que ele está dizendo, tranquilo? Vamos imaginar um condutor que não é habilitado, artigo 162, inciso 1º. Retenção do veículo vai acontecer, e note que o próprio texto, a letra do artigo 162, nos diz lá o que diz no inciso 1º do artigo 162. Vocês vão ver aqui que é bem claro no que o agente deve fazer. Conduzir veículos sem a CNH, PD ou ACC, não é habilitado. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Ou seja, se aquele condutor ele apresenta aquele condutor infrator, ele apresenta um condutor habilitado, a irregularidade foi sanada, não caberá mais a remoção do veículo. Tranquilo aí? Deu para entender claramente aí? Muito bem. Temos também, pessoal, aí as atualizações trazidas, as modificações trazidas pela lei 14.229/2021, tá? Que diz assim, acrescentou e modificou o texto no CTV. Parágrafo 9º. Quando não for possível sanar, não foi possível sanar irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, será liberado. Vamos analisar em partes aqui. Desde que ele tem que oferecer as condições para circular em via pública. O agente de trânsito vai ter que analisar se aquele veículo oferece ou não condição de circulação na via pública, para circular na via pública, tá? Então, quando não for possível sanar irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante o recolhimento de CLA, Certificado de Licenciamento Anual, que hoje é o CLV, se entrega ao condutor um recibo, contra recibo, e lhe dando um prazo para não superior a 15 dias, né, para que aquele condutor regularize a situação, né? Isso, assinado o condutor para que ele regularizar a situação, o qual será considerado já a notificação aqui, por essa ocasião, entendeu? Então, ficou claro isso aí? Muito bem, vamos lá para o parágrafo 9b. O disposto no parágrafo 9a não se aplica às infrações previstas lá, pessoal, no inciso 15 do artigo 230, no inciso 8º do artigo 231. Vamos ver aqui. O disposto no parágrafo 9a deste artigo não se aplica às infrações previstas no inciso 5º, no inciso 5º do artigo 230 não se aplica, e no inciso, a infração prevista no inciso 8º do artigo 231. E quais seriam essas infrações? Precisamos memorizar isso aí, né? Vamos lá, artigo 230 e 231. Eu tenho 230, inciso 5º, que é veículo não registrado, não licenciado, não se aplica essa liberação, né? Mediante recolhimento do CLA. O 231, o inciso 8º, né? Isso que é a questão do transporte, efetuando transporte remunerado de cargas ou pessoas de bem, né? Cargas ou bens, sem licenciamento para isso, sem ser licenciado para esse crime. Então, não se aplica aí a liberação do veículo, ele será removido. Tranquilo aí, show de bola até aí, sem problema. Muito bem. Vamos agora para o parágrafo 9c. Parágrafo 9c. O que nos diz lá o parágrafo 9c? Parágrafo 9c. Não efetuada a regularização no prazo previsto, referido lá no artigo, no parágrafo 9a, deste artigo, será feito o registro da restrição administrativa no RENAVAN, no Registro Nacional de Veículos Automotores, que corresponde àquele veículo em tela, certo? Por órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados ou do Distrito Federal, o qual será retirado após a comprovação da regularização. Aí vem o parágrafo 9d. O descumprimento das obrigações estabelecidas no parágrafo 9a deste artigo resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto neste artigo. Então,
Ele menciona artigo 9º-A, que é quando não for possível sanar irregularidade no local, o veículo poderá ser liberado, né, desde que ofereça condição de circulação para a via pública e recolhe-se o CLA e dando um prazo não superior a 15 dias. É isso a que se refere, tá? Que se refere aqui o parágrafo 9º-C e o parágrafo 9º-D. É esse prazo, essa situação que é prevista lá no parágrafo 9º-A, entendeu? Parágrafo 10º. O pagamento das despesas de remoção e estada, remoção de veículos e as diárias, as estadas lá, será correspondente ao período integral, contado em dias em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitando-se ao prazo de 6 meses. Limitando-se ao prazo de 6 meses, tá bom? Os custos e serviços com remoção de estadas prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado. Ou seja, ele pode pagar diretamente aquele que prestou o serviço de remoção, guarda e estada do veículo. Remoção e estada, que é prestado por um particular. Esse serviço pode ser pago diretamente pelo proprietário do veículo. Tranquilo aí? Muito bem. O disposto no parágrafo 9º não afasta a possibilidade de o respectivo ente da federação estabelecer a cobrança por meio de taxas, ou seja, pode ser cobrado taxas instituídas em lei, se for o caso. Tranquilo aí? Show? Muito bem. Vê só. Num caso de o proprietário do veículo, objeto de recolhimento, comprovar administrativamente ou judicialmente que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no período de retenção em depósito, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios de devolução de multas indevidas. As multas que são indevidas, esse valor é restituído ao proprietário, certo? Mediante ao pagamento, ele vai devolver o órgão responsável, a entidade de trânsito, corrigidos, os valores corrigidos. Tranquilo aí, sem problema, pessoal. Então, a gente aqui estava falando da remoção do veículo, não é isso? Aí eu já comecei com os senhores aqui a respeito da remoção, a resolução aqui, 623 de 2016, caberá ao agente da autoridade de trânsito responsável pelo recolhimento do veículo emitir notificação por meio de termo de recolhimento do veículo ou documento equivalente, mediante identificação e assinatura por meio de meio sistema uniformizado que possibilita a identificação do responsável, que irá discriminar, ou seja, se o veículo vai ser removido, o agente responsável pela remoção tem que emitir o termo de remoção do veículo, porque esse termo vai possibilitar a identificação precisa do veículo e vai discriminar tudo que tenha, ou, por exemplo, objetos deixados, equipamentos obrigatórios ausentes, estado da lataria, pintura, danos, avarias, ou seja, várias situações, pessoal, que ele discrimina naquele documento e uma das vias, a primeira via, deve ser entregue ao condutor proprietário. Então, esse termo deve ser preenchido pelo agente da autoridade de trânsito, tá? Aqui, estado geral da lataria, danos causados, identificação do proprietário, prazo para a retirada do veículo. Então, você tem uma série de informações que são de inteira importância para aquele proprietário que vai retirar o veículo de depósito. Tranquilo aí, pessoal, show de bola, sem problema. Vamos ficar por aqui, voltaremos aí depois com o artigo 272 do Código de Trânsito Brasileiro, né, que trata do recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Tranquilo aí? Grande abraço, sucesso, até a próxima.